Fala, meus queridos alunos do curso técnico em biotecnologia integrado ao ensino médio, turma do segundo ano, disciplina de biologia molecular. Meus queridos, este é o nosso sexto encontro via acesso remoto. Nessa aula, nós estaremos conversando sobre mutação e reparo do material genético. Como nós vimos nas aulas anteriores, nós estudamos sobre a expressão gênica, onde na nossa primeira aula do segundo bimestre nós entendemos como ocorre o processamento do RNA mensageiro e a síntese da proteína, passo a passo, os mecanismos moleculares envolvidos nessas etapas. E além disso, nós estudamos ainda naquela primeira aula sobre o enovelamento das proteínas e degradação destas. Na segunda aula, nós estudamos sobre os mecanismos de regulação desses processos, tanto da transcrição quanto da tradução da referida proteína. E agora nós vamos estudar sobre a mutação, reparo e reparo do material genético. Como que os organismos vivos conseguem manter o seu repertório gênico, prevenindo-se de mutações através de diferentes mecanismos de reparo desse material, não é? Então, como os organismos são capazes de manter o seu material genético e capazes de transferir esse material genético para as suas proles, né? Garantindo assim a continuidade daquele genótipo e fenótipo, claro, sem que ocorra ou prevenindo o aparecimento de modificações que não são interessantes, né? Primeiro, nós temos que entender o que é esse material genético, né? Então, nós já sabemos que o material genético é o DNA. Nós já estudamos que o DNA é aonde os organismos vivos armazenam as informações necessárias para a produção das proteínas, que são as macromoléculas mais importantes que desempenham diferentes funções dentro das células. Então, em uma última análise, o DNA ele coordena todas as funções celulares, né? Já que está ali a informação para a produção das proteínas. Ele armazena essas informações genéticas, ele é importante, portanto, para a produção das proteínas, não é? Ele também é responsável pela transmissão da sequência genética dentro da linhagem germinativa. Então ele é capaz de ele é a ferramenta importante para que ocorra a transmissão da herança genética, ok? Dessa forma, há uma necessidade que haja um sistema de manutenção da integridade do DNA, porque uma vez que você tem uma alteração no DNA, causa um dano ao DNA, você compromete a produção da síntese de proteínas, que consequentemente vai inviabilizar as funções bioquímicas dessa determinada célula ou desse determinado organismo, ok? Então, esses mecanismos de reparo do DNA, eles são extremamente importantes, ao ponto que os seus descobridores aqui, Thomas Lindahl, Paul Modrich e Aziz Arkar, eles receberam o Prêmio Nobel em 2015, justamente falando sobre mecanismos de reparo do DNA. E aí eu aponto para vocês uma coisa interessante. Olha só, 2015, como é recente, né? Como eu disse, eu sempre falo dentro de sala de aula, a biologia molecular ela é uma disciplina de hoje, né? É uma disciplina que a cada ano nós temos novas ferramentas, novas descobertas nesta disciplina. Então, o livro de biologia molecular é um livro que os volumes eles estão sempre sendo atualizados. Por quê? Porque é uma disciplina em constante evolução, ok? Então, o que seria mutação? Quando a gente fala aí de mutação, a gente só lembra do X-Men Evolution, né? Quem é mais antigo, quem já assistiu Simpsons também, né? Lembra aí do peixe de 3 olhos. Mas o que seria de verdade a mutação? É qualquer tipo de alteração na sequência nucleotídica do DNA. Então, isso já é uma mutação. Alterou a sequência do DNA? É uma mutação. Agora, ela pode ser uma simples substituição de um par de base, pode ser por deleção ou inserção também.
de uma ou algumas bases, ou corresponder a alterações maiores, por exemplo, alterações na estrutura do cromossomo, por exemplo, haploidias, trissomias dos cromossomos, seriam mutações cromossomais. Como alteração do número e estrutura dos cromossomos, como eu falei. Então, isso é mutação. Alterou a sequência do DNA, seja para inserção, deleção ou mudança de cromossomos completos, isso é a mutação, tá bom? O material, as alterações do material genético que originam novas versões de um gene, definitivas ou hereditárias, também é um conceito de mutação. Houve modificação no gene, é definitivo e hereditário, é uma mutação permanente. O acúmulo de mutações vantajosas ocorre pela ação da seleção natural, durante bilhões de anos de evolução biológica. Então, nós não podemos descartar a importância das mutações para a evolução das espécies. É extremamente importante, considerando que as mutações elas ocorrem ao acaso. Entretanto, a seleção quem dá é o meio. Então, algumas mutações elas vão sendo acumuladas com o passar de milhares até bilhões, de anos, como está colocado aqui, elas vão se acumulando, conferindo vantagens para aquela espécie. Então, por exemplo, uma espécie que, por uma mutação ao acaso, desenvolveu uma tolerância maior a alterações de temperatura do meio externo, ela vai conseguir permanecer em um ambiente terrestre mais quente, por exemplo, porque ela tem mutações importantes que garantem isso para ela. Já dentro da mesma espécie, organismos que não tiveram essa mutação, eles vão perecer a seleção natural, certo? Então é importante, a mutação ela é uma importante ferramenta para a permanência, das espécies, ok? A seleção natural das espécies. São fontes primárias da variabilidade dos seres vivos. É só olharmos aí dentro de uma mesma espécie o tanto de variedade ou variabilidade que nós temos. Se você pegar aí um papagaio, existem papagaios de todas as cores. Eu descobri até que tem papagaio da cor preta. Então, dentro do mesmo gênero, talvez até dentro de uma mesma espécie, você vai ver subespécies com diferentes cores, por exemplo. As mutações elas são feitas ao acaso, não tem qualquer relação com as necessidades do organismo. O organismo precisa, por exemplo, mudar de cor e ocorreu uma mutação para que ele mudasse de cor. Não, na verdade ela ocorreu ao acaso. Só que essa mutação conferiu uma vantagem para aquele organismo, ele permaneceu no ambiente enquanto os organismos semelhantes a ele que não têm a mutação foram selecionados negativamente pelo ambiente, quer dizer, acabaram sendo extintos e ele permaneceu, ok? Ocorre espontaneamente ou podem ser induzidas por agentes externos, como radiação ou certas substâncias, veremos isso também adiante. As células germinativas, os gametas, eles promovem as mutações hereditárias. Por quê? Porque se você tem uma mutação em célula germinativa, essa mutação ela vai ser transferida para a sua prole, considerando que são essas células que vão dar origem a um novo organismo. Agora, se você tem uma mutação própria em uma célula somática, essa mutação que surgiu de imediato, neste caso, nesse indivíduo, não vai ser transferido para a sua prole, tá certo? Ok? Então, são as células germinativas que são extremamente hereditárias. Nas células somáticas, como eu disse, não vai ser transferido. A consequência principal de uma mutação em célula somática é câncer, que é um tipo de doença causada por modificação de genes, seja por uma mutação, seja por uma alteração funcional, aparece o câncer, ok? Um exemplo de mutação hereditária, isto é, lá nas células germinativas, capazes de ser transferida dentro das espécies, é o albinismo, que ele é causado pela mutação na enzima tirosinase, que vai transformar o aminoácido tirosina no pigmento da pele chamado melanina. Então, no albinismo, essa enzima ela não consegue fazer isso,
E aí o indivíduo ele aparece, né, ele apresenta, né, a pele sem melanina, né, totalmente branca ou com pouca expressão de melanina, ok? Em algum determinado momento, o gene que codifica a produção da substância responsável pela cor do organismo sofreu uma mutação. E essa mutação ela foi hereditária, né, podendo ocorrer em plantas, animais, né? Então, aqui está um exemplo de uma mutação hereditária, uma modificação de um gene que codifica uma enzima que vai produzir melanina, né? Agora o indivíduo transmite de forma hereditária essa mutação para a sua prole, ok? Então, as mutações elas podem ser genéticas e cromossômicas, como eu falei lá no conceito de mutações. As genéticas podem ocorrer por substituição, inserção e deleção, e as cromossômicas elas podem ser divididas em numérica ou estrutural. As genéticas elas afetam as sequências de base do gene que codifica uma determinada proteína, então por isso genética, e as cromossômicas elas alteram a estrutura do cromossomo, né? Lembrando que o cromossomo é como se fosse a biblioteca onde nós armazenamos os genes, ok? Mutações genéticas, por exemplo, a substituição. É a substituição de uma só base do DNA, pode ser causada por uma mutação silenciosa. É muito comum, é responsável pela diversidade genética e não expressa fenotipicamente. O que quer dizer? Mudou a base aqui, na mutação silenciosa, só que não alterou a proteína. Vocês lembram lá da tabela dos códons? Que a nossa tabela de códons, de 64 códons, nós chamamos de promíscua, não é? Esse termo é feio, mas ele quer dizer que um mesmo aminoácido ele pode ser codado por mais de um códon, à exceção da metionina, né, que é só um códon, e existem aminoácidos que são codados por mais de uma sequência de códon. Então, quer dizer, às vezes você tem uma mutação de uma única base, mas ela foi silenciosa, por quê? Alterou a base, mas não alterou o aminoácido, porque o códon que se formou está apontando para o mesmo aminoácido. A gente pode mostrar isso mais adiante, tá bom? Mutação com perda de sentido tem como sequência a substituição de um aminoácido por outro na proteína. Olha, aqui já deixa de ser silencioso e é mutação, olha, porque o códon alterou e alterou também o aminoácido. Então, seria mutação com perda de sentido. E mutação sem sentido, nonsense, origina uma proteína mais curta ou mais longa do que a proteína normal. Por exemplo, houve uma mutação e ao invés de aparecer um outro códon, a mutação de uma única base fez com que aparecesse um stop códon. Então a proteína vai ser menor. Onde esse códon parou, né? Ali vai parar também a síntese da proteína lá no ribossomo. Deleção seria a remoção de uma ou mais bases do DNA e a inserção seria a adição de uma ou mais bases do DNA. Então aqui nós temos um exemplo, olha, inserção de bases, certo? Então nós temos aqui a perda de um par de base, certo? Então imagina aqui, olha, perdemos um par de base e aqui a adição de um par de base. Então isso pode ser inserção ou deleção de um par de base, ok? Exemplos de mutação: mutação no gene que codifica a cadeia beta da globina, lá da hemoglobina, alterando o código TAG por GTC no RNA mensageiro, que acarreta a substituição do ácido glutâmico pela valina, ok? E aí nós temos a hemoglobina mutante, que vai causar a anemia falciforme. Olha só, mudou, olha só o que mudou, um A por um T. Só que essa mudança no códon levou a mudança no aminoácido, olha. Aqui o GAC seria a valina, certo? GAC seria o ácido glutâmico. Só que ficou GTC, isto é, valina. Então mudou
o códon, também mudou a sequência da cadeia beta da hemoglobina, mudou então a proteína que causa então a anemia falciforme. Então é um exemplo de mutações genéticas aí com alteração de uma única base que fez com que mudasse o tipo mudasse a estrutura da proteína final, ok? Exemplos de mutações cromossômicas, né? Elas podem ser numéricas, como a euploidia, que é a alteração completa no genoma, causado, por exemplo, a haploidia, que é a perda da metade do material genético, ou a poliploidia, que é o ganho de material genético. Temos também a neuroploidia, que consiste em cromossomos a mais ou a menos em relação ao número normal. Por exemplo, a nulossomia, que é a falta de 2 cromossomos de um par de homólogos. A monossomia, que é a ausência de um dos homólogos no dado par, então deveria ter 2, só tem um. E a polissomia, que é um ou mais cromossomos extras. Também podem ocorrer a nível cromossomal mutações estruturais, como deleção, falta da porção de um cromossomo. Então, perde-se um pedaço do cromossomo. Imagina que isso aqui seja o cromossomo e na deleção você perde uma parte do cromossomo. Duplicação seria quando a existência de 2 cópias de uma região do cromossomo. Imagina que isso aqui é um cromossomo e olha, a existência de 2 partes do cromossomo, 2 partes iguais, duplicou, certo? Translocação seria a transferência de um segmento entre cromossomos não homólogos. Então imagina que eu tenho aqui esse cromossomo, que não é homólogo a esse, olha, não está igual, mas mesmo assim ocorreu a translocação, saiu um pedaço desse, foi para esse. Isso também seria um tipo de mutação cromossomal. E a inversão seria a remoção de um segmento de DNA e inserção numa posição invertida. Imagina, a tampa tem que estar aqui na ponta, não é? Aí a inversão seria, sai um segmento que deveria estar ali e vai para outro lugar. Por exemplo, aqui, não está certo. Esse segmento de DNA no cromossomo deveria estar aqui, só que foi parar em outro lugar. Isso seria inversão. Ok? Então, esses são os tipos de mutações cromossômicas existentes. Exemplos de mutações cromossômicas, a trissomia do cromossoma 21, não é? Um cromossomo a mais, então o indivíduo ele apresenta um cromossoma 21 a mais, é uma neuroploidia mais viável no homem. Vamos ver a neuroploidia, né? É mais viável no homem por conta de ser no cromossoma 21 e vai causar então a síndrome de Down. Então a trissomia do 21, que é um par a mais do cromossoma 21, mais frequente em homens, causa a síndrome de Down. Eu tenho certeza que todos nós conhecemos alguém que tenha síndrome de Down, certo? Agora, como que o nosso organismo e os organismos vivos em geral se defendem contra as mutações? Porque, infelizmente, pessoal, Hollywood nos enganou, né? Lá nos filmes, a pessoa ela é exposta à radiação e aí ela sofre uma mutação e se transforma no Hulk. O outro ele é picado por uma aranha radioativa, vai saber o que aquela aranha tinha, e aí ele vira o Homem-Aranha e solta a telha pela mão, né? Aí tem um outro filme que mutações no cromossoma também fazem com que as pessoas virem uma super espécie, como nos X-Men, né? Então, Hollywood nos enganou, porque essas mutações, elas raramente conferem uma vantagem biológica. Quem falou isso é o Leininger. Então, raramente confere uma vantagem biológica as mutações, certo? Como nós vimos, se as mutações são em células somáticas, geralmente vão causar um câncer. Se for em células germinativas, pode ser que confira ou não vantagens biológicas, mas isso aqui é raro,
uma mutação que vai levar a uma vantagem biológica. Então, o nosso organismo e os organismos vivos estão sempre, né, nessa luta. Lesões no DNA e reparo do DNA. Então, o nosso DNA está sendo lesionado por várias fontes químicas, físicas e biológicas, e a nossa célula está sempre com seus mecanismos fazendo reparo do DNA. A célula não quer saber de mutação, ela quer saber de reparar o seu DNA justamente para prevenir mutações que possam levar à extinção daquele organismo, ok? Então essa luta aqui ela é constante, tá bom? Acredite, está acontecendo em você, está acontecendo em mim, neste exato momento. O nosso DNA está sendo lesionado, sofrendo mutações e ao mesmo tempo tem um sistema de reparo corrigindo o nosso DNA. Graças a Deus. Por isso que nós estamos vivinhos da Silva ainda, tá bom? Então, os tipos de lesão, nós temos aqui erros de replicação, que seria o mau pareamento durante a replicação do DNA. Então, há um erro. Lesões espontâneas, que podem ser causadas por danos no DNA, como hidrólise, deaminação. E lesões exógenas, causadas por agentes externos, como a radiação, substâncias radioativas também, substâncias químicas que não são radioativas, mas também podem causar mutações no DNA, ok? E aí aqui do lado nós temos, o tipo de controle que nós fazemos para prevenir esses tipos de erros, olha. Reversão direta, excisão de base, excisão de nucleotídeo, recombinação e translação. Então vamos lá, olha só. Aqui temos as nossas bases nitrogenadas, né, a TCG, e os sítios vulneráveis no DNA, né, os sítios vulneráveis nas bases para que elas sofram alterações, né, danos, olha. Por exemplo, aqui na adenina, nós temos sítio de hidrólise, por exemplo, aqui, olha, entre a nossa base nitrogenada e a pentose, essa ligação aqui, olha, ela pode sofrer no carbono 1 com a base nitrogenada, essa ligação ela pode ser alvo de hidrólise, quebra, né, dessa ligação. Pode também, olha só, ocorrer alquilação desse nitrogênio aqui, desse anel aromático, olha, desse nitrogênio pode ocorrer alquilação. Pode ocorrer também oxidação desse hidrogênio que está bem aqui, olha só, ele está livrezinho, ele pode se ligar aqui a um oxigênio, então fazer uma dupla ligação aqui, ocorrer uma oxidação. E aí isso também pode ocorrer em qualquer uma das nossas bases. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer com esse slide? Quero dizer que o nosso DNA ele é vulnerável a alterações. E está ocorrendo alterações nesse exato momento, no seu DNA e no meu DNA. O que nos garante a manutenção, não é, da nossa sequência, a integridade do nosso DNA, é justamente os mecanismos de reparo. Se não tivesse os mecanismos de reparo, nós não teríamos capacidade de manter a integridade do DNA, tá bom? Aí vamos lá os tipos de lesão, olha, deaminação, eliminação da amônia por hidrólise. Então nós temos aqui, olha, o grupamento amônia, né? O grupamento amino sendo liberado na forma de amônia, certo? Por uma hidrólise, então uma base citosina, olha, quando ela perde esse grupamento aqui, né? Ela não é mais uma citosina, ela é uma uracila. Você pode olhar lá na imagem, olha só. Aqui não tem a uracila, mas numa imagem que tem a citosina e a uracila, você vai ver que a diferença está justamente aqui. Então, olha, a deaminação, a perda desse grupamento amino na forma de amônia, faz com que a citosina se transforme em uracila. Mudou a base, tá certo? Sítio abásico, eliminação de uma base por hidrólise, literalmente. Imagina o seguinte, olha, aqui está a base nitrogenada, aqui vai estar o nosso açúcar, a pentose e o fosfato, né? Olha, perdeu a base inteira. Isso seria a eliminação de uma base por hidrólise. Se eu não tenho a base nitrogenada, só vou ter o açúcar, como que eu vou fazer uma nova fita de DNA complementar se eu não sei com quem essa fita vai complementar? Ok?
essas alterações não naturais, elas são reconhecidas pelo sistema de reparo, graças a Deus. Outro exemplo de lesão, alquilação. Vamos lá para ver o que é a alquilação. Olha, transferência de um grupo alquil para uma base. Olha só, nós temos aqui a guanina e aí ela recebe esse grupamento aqui, olha, certo? Esse grupamento alquil e aí ela se transforma em metilguanina. E isso vai fazer com que ocorra um pareamento incorreto com a timina, né? Certo? Então, a guanina que deveria ligar com quem? Com a citosina, né? Que é a adenina, timina, citosina e guanina, né? Quando ela recebe esse grupamento alquil e se transforma em metilguanina, ao invés de se ligar com a citosina, ela vai lá e se liga com timina. Tá certo isso? Não, né? Na hora de fazer a nova fita de DNA, ao invés de uma citosina na fita complementar, vai ter uma timina. Aí, mutação. Oxidação é a reação onde ocorre aí a entrada de oxigênio na molécula. Olha, no caso da guanina, olha, entrou aqui um oxigênio aqui, fazendo dupla ligação com esse carbono. Então agora é chamada de oxiguanina. Pareamento, o que essa guanina vai fazer? Ela vai fazer um pareamento incorreto com a citosina ou com a adenina, certo? Então, novamente, ocorreu uma mutação na base, ocorre um pareamento incorreto. Outros tipos de lesão, análogos de base, agora são substâncias químicas que podem se ligar ao DNA. Veja, nós temos aqui ó, o 5-bromo-uracila, que é uma substância química. Veja que ele parece muito aqui, olha, com o anel da uracila, né? E quando essa substância entra dentro de uma célula e chega ao núcleo, encontrando então com o DNA, ele acaba se ligando com a guanina, né? Então a guanina acredita que esse uracila é um análogo, é uma timina, né? E aí acaba se ligando com ele, né? Citosina e no caso aqui, a guanina acaba então se ligando com o 5-bromo aqui. Então vai ocorrer um pareamento incorreto com a guanina, ok? Então essas substâncias elas têm essa capacidade de se ligar, não é, no DNA, causando pareamentos incorretos. Outros, agentes intercalantes, que são moléculas também, substâncias químicas que nós podemos ter acesso a partir da alimentação, né? Elas se alocam entre as bases pareadas. Aqui elas vão ficar entre as duas fitas de DNA. Por exemplo, o etídio, que nós vamos ver na biologia molecular, que foi muito utilizado na fórmula de brometo de etídio justamente para para determinar o DNA lá na eletroforese, né? Ele se liga no DNA quando você coloca sob exposição de ultravioleta, ele brilha. E já que ele se ligou no DNA, quem está brilhando é o DNA. Então você consegue identificar o DNA quando você coloca o brometo de etídio. E o que ele faz? Ele entra entre as duas fitas do DNA. Ele fica aqui, ó, entre as duas fitas de DNA intercalante. Tanto é que o brometo de etídio ele foi banido das pesquisas biomédicas, justamente por ele ser um intercalante de DNA que nós utilizávamos no laboratório, né? Eu ainda cheguei a trabalhar com o brometo de etídio, muito pouco, mas eu cheguei a manipular o brometo de etídio para essa função, para que ele intercalasse com o DNA e eu pudesse ver o DNA na eletroforese, só que ele é cancerígeno, então ele foi banido das pesquisas biomédicas, os laboratórios não usam mais brometo de etídio, substituíram por um análogo chamado GelRed, né? Ou também pode usar Cybergreen, que são outras substâncias intercalantes que não têm comprovação ainda como cancerígenas ainda, né? Ok? A proflavina também, que é um intercalante de DNA que nós podemos encontrar em algumas plantas, tá? Existem plantas cancerígenas, tá? Porque são ricas em moléculas análogas de bases, ricas em moléculas intercalantes de DNA. Muito cuidado com o chazinho, né? Tem que se estudar qual é aquela planta. E a aclidina, né?
que também intercala com o DNA. A aclidina, ela pode ser obtida lá na poliacrilamida, que é um polímero que nós usamos na eletroforese. Esse não tem jeito, a gente tem que usar, ok? Mas com muito cuidado, é claro, porque além de poder ter aclidina, né, a poliacrilamida também ela é neurotóxica. Então, quando a gente usa no laboratório, a gente ainda não teve a oportunidade de usar aqui, mas quando a gente for usar, aí é com todo cuidado, com máscara, com luva, com óculos, né? Todo cuidado, tá bom? Outros tipos de lesão agora, olha, ali nós falamos de lesões químicas, né? Agora a lesão física, como a radiação, né? A absorção de UV pode causar fusão de pirimidinas adjacentes, formando dímeros, olha. Nós temos duas pirimidinas ali, ó, timina com timina. Pode ocorrer um dímero porque ocorreu a fusão da timina com a timina por conta da luz ultravioleta, da radiação ultravioleta. Então é um exemplo, tá bom? Então a ultravioleta ela pode causar dímeros de timina, por exemplo. A radiação alfa, porque agora a radiação alfa aí já começa a ser radiações energizantes, né? Com alta carga de energia. Então a radiação alfa ela pode causar quebra da molécula de DNA, né? Enquanto a UV ela pode ocorrer modificações na molécula, a alfa já começa a causar quebras, por exemplo, de uma fita. Agora, radiação gama e radiação X pode causar aí, olha só, quebra total da molécula de DNA. Por isso, queridos, que quando nós vamos fazer por exemplo, um raio-x dos dentes, por exemplo, né? Eu vou colocar um aparelho, por exemplo, você precisa fazer o raio-x da arcada dentária, né? Se ocorrer alguma coisa durante o raio-x, você vê que a dentista diz, olha, você não vou fazer um outro, você vai ter que esperar mais um tempo para que a gente possa fazer um outro raio-x. Por quê? Porque existe uma dose de radiação, no caso raio-x ou raio gama, dependendo do equipamento, existe uma dose que nós podemos tomar mensal de radiação, ok? Que não vai causar nenhum risco para possíveis modificações no DNA. Por isso que ninguém pode ficar fazendo raio-x todo dia, né? Deixa eu ver aqui como é que tá e faz um raio-x, né? Seria muito bom, né? Toda vez que você colocou, já que você colocou o aparelho, toda vez que você fosse lá, ou uma vez por semana, você tirar vários raios-x para ver os seus dentes sendo consertados, né? Seria uma coisa muito boa, né? Mas negativo, por quê? Porque você tem um limite, né? Que é dado lá em unidade de radiação. Existe um limite de radiação que você pode tomar, por isso que o médico ou o dentista não deixa você fazer raio-x toda vez que você quiser, né? Ok? Então, olha só, esses são os efeitos diretos e a radiação ainda pode causar um efeito indireto, que é a formação de espécies reativas que danificam o DNA. Por exemplo, as espécies reativas do oxigênio, né? Óxido nítrico, peróxido de hidrogênio, que vão lá e vão danificar a molécula do DNA. Então pode ser direto, o dano direto, por exemplo, na pele, ou danos indiretos com a produção de reagentes que vão causar danos ao DNA, ok? Agora, imagina o seguinte, como que nós fazemos para descobrir se uma substância ela é cancerígena ou não? Existe um teste inicial, ok? Então esse é o primeiro teste, escute bem o que eu estou falando, esse é o primeiro teste, não quer dizer o último teste, existem várias etapas até, por exemplo, uma substância chegar a ser um medicamento final lá na prateleira da farmácia, ok? Então, imagina que você descobriu aí um novo medicamento derivado de uma planta, e tem um efeito aí, vamos lá, vamos chutar, um efeito, ele acaba com o coronavírus, né? Agora que está nesse negócio, e é muito bom, né? Mas você viu que ele tem potencial de eliminar o vírus em cultura, mas você não sabe se aquela substância, além de eliminar o vírus, pode causar alguma alteração no organismo do hospedeiro, né? Do paciente. Então, o primeiro teste que pode ser feito é o teste de Ames, né? O que seria esse teste de Ames?
Existe uma bactéria chamada Salmonella typhimurium. E existe uma forma da Salmonella typhimurium laboratorial que foi intencionalmente mutada. Então, intencionalmente, no laboratório, vai ter uma Salmonella typhimurium com uma mutação no gene responsável pela biossíntese da histidina, ok? Então, existe lá uma enzima lá da biossíntese da histidina que está com o seu gene mutado, logo não vai conseguir fazer a síntese da histidina. Então, existe essa bactéria que você pode comprar para o laboratório, ok? Para fazer o teste de AMES, certo? E aí o que acontece? Essa bactéria ela não tem então a capacidade de produzir o aminoácido histidina. Então, se ela não tem capacidade de produzir o aminoácido histidina, ela precisa obter histidina do meio, certo? Já que ela não produz. Lembra da bioquímica. Então, olha só uma situação aqui. Se eu tenho a bactéria aqui dentro desse tubo e boto no meio de cultura sem histidina, então o meio de cultura não tem histidina. A bactéria não consegue produzir histidina. Logo, a bactéria não vai sobreviver. Por quê? Porque se ela não tem como produzir histidina e no meio de cultura eu não coloquei histidina, ela não vai conseguir produzir as proteínas que têm esse aminoácido e vai existir centenas de proteínas com esse aminoácido e isso vai causar um dano, porque já que ela não tem a proteína, ela não vai conseguir manter suas atividades bioquímicas, então ela não vai sobreviver. Então, numa condição normal, eu pego a bactéria, coloco no meio sem histidina, já que ela não tem capacidade de produzir histidina e o meio também não vai dar histidina para ela porque não tem, ela morre, ela não cresce, ok? Certo? E aí eu faço o seguinte teste. Pego a bactéria agora, coloco no meio sem histidina, mas além disso eu coloco a substância que eu estou testando para saber se é mutagênica. Bactéria sem capacidade de produzir a histidina, no meio de cultura sem histidina, mas agora com a substância que eu estou testando. Por exemplo, medicamento que eu descobri contra, né? Estou só fazendo uma suposição, medicamento contra coronavírus, né? Então, eu coloco aqui junto. Então, bactéria sem histidina, meio sem histidina e a droga que eu acho que vai ser um medicamento, ok? E aí deixo incubando, deixo a bactéria crescendo. Se essa droga for mutagênica, isto é, capaz de causar mutações, a bactéria vai crescer no meio. Por quê? Porque essa droga ela vai agir lá sobre o gene responsável pela biossíntese da histidina e vai reverter a mutação desse gene. E agora a bactéria, apesar de não ter histidina no meio, ela conseguiu produzir, fazer sua própria síntese da histidina, porque aquela substância que eu testei ela é mutagênica e ela mudou o gene responsável pela biossíntese da histidina, ok? Então eu diria que se a placa aparecer bactérias, como aqui, olha só, aqui está a substância, olha, foi colocada num papel de nitrocelulose e foi exposta à bactéria. A bactéria cresceu, olha só o que formou. Formou um halo de crescimento aqui, mostrando que essa substância ela tem a capacidade de alterar o DNA da bactéria, fazendo com que agora o gene responsável pela biossíntese de histidina volte a funcionar. Então, essa substância ela é mutagênica, mexe com o DNA da bactéria. Se ela não for mutagênica, o que a gente espera é que não ocorra nada, que a bactéria não cresça. Aí essa substância de opa, beleza, ela não causou mutações em bactéria. E aí vamos avançando nos testes até chegar nos ensaios clínicos aí, que vai demorar aí geralmente de 7 a 14 anos, tá bom? Então, é esse tempo todo. É muito tempo para se desenvolver um medicamento, tá? Certo? Então, entendam dessa forma. Esse teste ele é importante por quê? Porque a descoberta de novas drogas é uma urgência. E nós devemos testar antes in vitro, antes de chegar em vivo, ok? Substâncias clássicas aqui que são mutagênicas. Alfatoxina, né, que é ambiental, que é uma toxina aí,
geralmente associado a alguns tipos de fungos, ok? Pode acontecer em ingestão ou inalação, vai causar aí mutações no fígado principalmente. Benzeno, né, que está lá no cigarro, ocupacional, olha, pode haver disposição à inalação ou contato com a pele, altera o sistema hematopoético, pulmão também. Compostos de cromo também é ocupacional, né? Imagina quem trabalha com posto de gasolina que ainda tem cromo como aditivo do diesel ou da gasolina, está exposto, não só isso, mas outros aditivos causam aí alterações no pulmão. Por isso que quem trabalha em posto de gasolina tem que usar a máscara com carvão ativado, mas ninguém usa. Contraceptivos orais também podem ser mutagênicos. Agora vai parar de usar? Não. Aqui é conversar com a médica ou médico para ver o melhor contraceptivo que não tenha indícios de capacidade de causar mutações. Mais de 90% das substâncias cancinogênicas são mutagênicas pelo teste de Ames. Então você vê que o teste ele é efetivo. Então ele serve como um screening inicial. Se a substância não passou nesse teste, nem pode ser a substância que cura o vírus, o ebola, ou não vai para frente. Por quê? Porque se é mutagênico, você não vai testar em vivo. Não faz sentido testar em vivo, certo? Se não foi, aí você continua os testes para determinação. Agora, como que o DNA ele é reparado? Por esses mecanismos aqui, que nós vamos estudar um por um. Olha, então, a reversão direta de dano, ou a fotorreativação, né? Ocorre desta forma aqui. A radiação ela vai causar fusão de dímeros de pirimidina, que causa distorção do local da estrutura de pareamento. Então, imagina que eu tenho uma timina e uma timina aqui, quando elas estão expostas à radiação, elas formam um dímero, olha, altera a estrutura do DNA. Então, existe um mecanismo enzimático chamado DNA fotoliases, né, que vai fazer a quebra desses dímeros, ok? E aqui tem o passo a passo de como ocorre essa quebra. Então, isso seria uma reversão direta de dano por fotorreativação. Também tem reversão direta de dano por remoção do grupo alquila, lembra? Que o grupo alquil ele pode estar ligado à guanina, por exemplo, e isso vai causar uma distorção na hora da ligação. A guanina começa a se ligar com timina, por exemplo. Então, olha só, a mutação aqui da guanina se ligando com a timina. Como é que ocorre o reparo? O grupamento alquil ele é removido e transferido diretamente para um resíduo de cisteína da enzima. Qual enzima? Essa enzima aqui, ó, 6-alquil-guanina DNA-alquil-transferase. Esse nome aí que é muito bonito para dar para filhos, né? Bem grande. Então, essa enzima ela tem a capacidade de tirar o grupamento alquil da guanina e agora essa guanina consegue fazer a ligação normal com citosina e para com essa onda de querer se ligar com a timina. Então, é um tipo de reparo. Excisão de bases, né? Nós temos aí a DNA glicosilase, que ela cliva a ligação glicosídica de um nucleotídeo alterado. Então, imagine que esse nucleotídeo aqui está todo alterado. Vamos dizer que isso aqui é uma guanina se ligando com uma timina, né? Deveria estar se ligando com uma citosina. Então, vamos tirar ela fora. Então, existe um mecanismo enzimático, a DNA glicosilases, que vão lá e vão tirar ela fora. Ok? Então, tira e depois vem aí a DNA ligase e liga um novo nucleotídeo. Imagina que aqui então seria a timina e uma guanina apareceu aqui, gaiata, querendo se ligar com a timina. Então, tira a guanina e bota o quê? Uma adenina. Aí dá tudo certo, adenina com timina. Ok? Então, seria excisão de base. Excisão de nucleotídeo também pode ser removido uma sequência inteira, olha só. Imagina que esse nucleotídeo está alterado, então existem mecanismos que são capazes de remover a sequência inteira, franqueando o nucleotídeo alterado. É esse que está alterado, mas aí tira toda essa região, olha. Depois vem a DNA polimerase 1, polimeriza e em seguida a ligase liga
as duas fitas novamente. Então, esse sistema aqui, ó, o VR-ABC endonuclease, que eu digo que é um sistema de proteínas, consegue remover, olha, essa região onde tem um nucleotídeo louco, que está mal pareado. Imagina aqui, de novo, uma guanina querendo se ligar com uma timina. Então, esse sistema ele remove toda a região, né? E depois vem a polimerase 1 e faz aí a polimerização. Em seguida, a ligase faz a ligação, tá bom? Também pode ocorrer por recombinação. Também é possível corrigir o DNA através da recombinação, certo? Então, olha só, a quebra de dupla fita de DNA, por exemplo, lá pela radiação gama, né? A enzima de quebra do DNA poderá produzir extensões de fita simples, certo? E os fragmentos de DNA de fita simples irão invadir a fita não danificada. Deixa eu mostrar aqui então o que acontece. Olha. Imagina o seguinte, eu tenho essa fita aqui que está... deixa eu ver aqui, acho que fica melhor. Imagina o seguinte, essa fita azul aqui, ela está com algum erro de pareamento. Mas eu tenho a outra fita complementar. Lembra que os nossos genes eles são organizados em dupla? Então imagina que eu tenho uma cópia do gene funcionando e a outra cópia está alterada. Então a cópia do gene funcionando, ela vai ser usada como molde, olha, para corrigir a cópia do gene alterado, ok? E aí nós temos então no final do processo a correção do gene alterado, tá bom? Tipos de reparo ainda, a recombinação, olha, lá na formação de dímeros, o DNA danificado pelo dímero de pirimidina, ele pode prosseguir para a replicação antes de ser reparado, né? Então forma aqui imagina o seguinte, olha, aqui está danificado. Eu tenho aqui um dímero de timina, por exemplo. Na hora da replicação, não foi possível replicar aqui, olha. Certo? Por quê? Porque não vai parear. E aí existem enzimas capazes de recombinar, de corrigir, que é o sistema Ku proteínas, né? Que são enzimas capazes de fazer essa correção aqui, ó. Primeiro, é feita a nova fita e em seguida a correção da fita superior, tá bom? Gente, eu estou falando bem rápido porque o slide ele é bem textual, vocês vão entender lendo os slides também, tá bom? E vocês também devem buscar material adicional, certo? Transleção também é um tipo de correção, olha só. Algumas lesões elas obstruem a DNA polimerase, impedindo que a mesma continue a replicação. Sem a replicação, a célula tem sua funcionalidade comprometida. O mecanismo de transleção permitirá que a maquinaria de replicação atravesse essa região, prosseguindo a replicação. Então, olha só, a DNA polimerase impedida de seguir com a replicação deixa a fita parental. Seria esse caso aqui. Ó. Chegou aqui, tem um erro, por exemplo, um dímero de timina, a DNA polimerase não consegue pular esse dímero de timina, a não ser que exista aí a DNA polimerase Y, que força a replicação da nova fita. Então, a convencional sai fora, ela não consegue. Por exemplo, a DNA polimerase 3. Aí, a DNA polimerase Y, ela consegue, olha, ela força a síntese da nova fita nessa região onde tem um dímero de timina aqui, certo? E aí ela sai fora e a DNA polimerase 3, agora que já passou, ó, continua a polimerização. Então, a principal, sempre quando vê um dímero, por exemplo, uma região obstruída, ela sai fora. Vem a auxiliar, que é a polimerase Y, faz a síntese nessa região, sai fora e a principal continua a partir daí. Isso seria a transleção, tá certo? Agora, imagina o seguinte, eu falei então que existem as mutações quase sempre não são benéficas aos organismos, e eu disse que existe o sistema de reparo, certo? E quando o sistema de reparo ele não funciona, eu disse que pode acontecer então da mutação numa célula somática causar um câncer, por exemplo, naquele tipo de célula, ou uma mutação numa célula germinativa que pode causar câncer também, mas
pode acontecer de pontualmente, né, mais raramente, ser passada para as proles, né? Ok? Agora imagine o seguinte, e quando o sistema de reparo está com danos? O próprio sistema de reparo não está funcionando. E aí? O que acontece? Olha, eu trouxe aqui 3 exemplos, né? Na ataxia telangiectasia, ele é um defeito no gene responsável pela resposta das células à quebra da fita dupla de DNA. Então, aquele sistema de correção das fitas, né, de DNA, quando quebrado, por exemplo, por radiação, está ausente aqui, pelo defeito no gene que corresponde ao sistema de reparo. E aí os pacientes podem ter problema de motricidade, coordenação, crescimento físico lento, mas com sintomas de envelhecimento precoce, dilatação de capilares sanguíneo, predisposição à infecção e câncer. Então é um tipo de doença causada por essa alteração. Expectativa de vida 25 anos, a incidência 1 a cada 40 mil a 100 mil habitantes. Faltou um zero aqui. Anemia Fanconi, né? Causada também pela mutação dos genes reguladores da remoção de crosslink entre as fitas de DNA. Então, lembra daquele crosslink que eu mostrei, onde uma fita de DNA serve como molde, de um gene, serve como molde para corrigir a fita do mesmo gene danificada? Aqui está com problema. Aí a criança pode ter baixa estatura, anomalias na pele, nos olhos, articulações. Expectativa de vida 30 anos, a incidência de 1 a cada 160 mil habitantes. Outro exemplo, o Xeroderma pigmentoso. Esse aqui é mais comum, é capaz de vocês já terem visto alguém com Xeroderma, por conta, é bem característico porque são pessoas geralmente muito brancas, né? E aí elas têm manchas avermelhadas, né? Por isso o Xeroderma pigmentoso, que são manchas avermelhadas na pele. É causado pelo quê? Pelo defeito nas enzimas que atuam no reparo por excisão de nucleotídeo, levando a sensibilidade à radiação por ultravioleta. Lembra que a radiação ultravioleta vai causar dímeros, né, de pirimidinas como timina com timina, né? Aqui não existem as enzimas que vão remover, tirar esses nucleotídeos por um defeito no gene dessas enzimas. Então essas pessoas são extremamente sensíveis à radiação ultravioleta, né? É uma doença genética, claro, como todas as outras aqui. Geralmente essas pessoas elas não podem sair no sol, né? Existe uma cidade no sudeste que existe uma concentração peculiar de pessoas com esse tipo de doença, com Xeroderma pigmentoso, por conta de ser de famílias tradicionais da cidade. E aí, um tempo atrás até apareceu uma entrevista com esse pessoal, né? E era muito triste assim, você ver um jovem tão novo, apareceu um jovem lá muito novo, assim, na idade de 17, 18 anos, e a vida dele é totalmente mudada. Quando ele descobriu, né, quando a família descobriu que ele tem Xeroderma, ele já não pôde mais sair durante o dia. Então ele só sai durante a noite, né? Para alguém isso pode parecer engraçado, né? Ele sai durante a noite, mas não é, gente. Imagina você não poder sair, você não poder ver o sol. Ele não pode ver o sol, né? Então ele só sai depois das 6. Então a rotina dele é totalmente contrária. Como que ele vai conseguir trabalhar, né? Imagina, já é muito complicado. Por quê? Olha só, não é só uma questão de estética. Olha o que o Xeroderma pode causar. Bolhas e manchas na pele. Lá na imagem, lá na entrevista nós víamos pessoas com bolhas grandes, muito triste. Envelhecimento prematuro. O rapaz lá que eu disse da entrevista, ele parecia ser mais velho do que eu, apesar de ser muito mais novo, metade da minha idade, praticamente. Cegueira, retardo intelectual, de desenvolvimento, perda de audição, alta susceptibilidade de diversos tipos de câncer de pele, principalmente isso aqui, olha. Imagina você viver, todos nós temos uma susceptibilidade por conta da exposição ao UV, mas a gente consegue controlar também, né? Evitando o sol a partir das 9 horas e usando sempre protetor solar. Agora imagina uma pessoa que não tem as enzimas de reparo. Como é que ela sai
mesmo de manhã, mesmo com o sol de baixa incidência até 9 horas da manhã, né? Mesmo com o protetor solar não é suficiente. Então, nessa entrevista que eu vi, vários deles lá da cidade já haviam perdido parte da pele porque começa a aparecer tumores, né? Que podem ser benignos ou malignos. Então, o médico ele faz a extração. Então, o que eu vi lá, pessoas que já perderam parte da cartilagem do nariz, as orelhas, imagina, porque nasceu um tumor e o médico tem que tirar porque pode ser maligno, parte do rosto, parte da pele, da mão, pedaços literal da pele, porque tinha que tirar aquele tumor, né? Então é algo muito triste, ok? Depois vocês procuram aí, foi uma entrevista, salvo engano, foi uma entrevista no Fantástico, que fala sobre essas pessoas, tá? Queridos, chegamos ao final da nossa aula. Essas aqui são as nossas referências, tá? O material se baseou bastante aqui no material da Mizune, certo? É importante vocês entrarem lá na aula dela, tá aberta, é um portal à distância, tem mais material lá, tem vídeo aula também, tem o livro, tem também uma parte da aula lá do pessoal de Pernambuco, tá ok? E aqui embaixo tem um estudo dirigido, algumas perguntas para vocês, que vai ser importante. Lembrando que semana que vem nós já temos simulado. Então essas perguntas elas são importantes que vocês façam. Vale quantas perguntas? 0. Não é avaliativo, é para vocês estudarem. É um estudo dirigido que vai estar aqui embaixo. Para quê? Para que você se prepare para o simulado, que sim, o simulado vale uma nota, né? 20 pontos, ok? Tá certo? Então nós nos vemos na nossa próxima aula e até mais.